Boa noite, nós hoje vamos falar sobre bichectomia, que é um procedimento bastante usado hoje na cirurgia estética e principalmente na cirurgia de contorno facial, nas harmonizações e na reestruturação dos equilíbrios faciais. A cirurgia da bichectomia consiste na retirada de uma bola de gordura que nós temos aqui nessa região entre o malar e a mandíbula e que ela se estende até a região temporal. É uma bola de gordura bastante grande que às vezes ela dá o aspecto do rosto arredondado. Essa bola ela tem a finalidade de deslizar o bucinador com o macete e a função dela ela é apenas feita para amamentação, ou seja, depois que a gente deixa de amamentar, essa bola que facilita o deslizamento desses dois músculos ela passa a ser sem nenhuma função. Então, nos idos do começo do século XIX, um cientista anatomista francês, François Bichat, ele descobriu essa bola e isso foi retirado algumas coisas e durante muito tempo ela ficou esquecida. E agora, ultimamente, foi bastante evidenciada, porque artistas de televisões, artistas de cinema, certo? Tudo usando esse procedimento para que possa fazer um contorno mais anguloso no rosto, tanto projetando o malar como a linha da mandíbula, certo? É uma cirurgia bastante simples, que é feita por via intraoral, se faz uma pequena incisão lá na última parte do terceiro molar e por essa incisão se retira essa bola de Bichat, ou uma parte ou toda, dependendo da indicação que tem o caso. Essa cirurgia tem sido bastante invadida na cirurgia plástica por outras especialidades, mas ainda o domínio dela é feito por nós, pois a anatomia é muito mais dominada pelo cirurgião que estuda durante 3 anos, faz residência, anatomia, etc., tudo em cima disso, e nós temos um domínio muito maior em cima da bichectomia. Temos que ter cuidado também, porque uma indicação que não seja bastante concisa, ela pode depois fazer que haja uma certa atrofia no rosto, principalmente quando essa pessoa estiver mais envelhecida, porque há uma certa absorção da gordura da face e se essa absorção for bastante intensa, vai fazer com que a paciente fique com o rosto muito murcho, secando muito, ou então se a retirada que foi feita da bichectomia foi excessiva. A gente tem um limite e tem um planejamento pré-cirúrgico para que essa bichectomia seja exitosa. Nós vamos mostrar agora uma bichectomia executada numa convidada do programa e onde é feito toda essa cirurgia e se nota a simplicidade dela. Oi, Daniela, tudo bom? Como vai? Tudo direitinho? Tudo bem. Tudo bom, né? Tudo bem, doutor. E aí, o que é que você quer? Então, doutor, eu tenho ouvido falar muito na cirurgia, eu acho que chama bichectomia. Bichectomia. Né? E eu queria saber se eu tenho indicação, porque me incomoda muito, meu rosto muito arredondado. Então eu vim aqui mais para você analisar isso. Certo. Puxa assim o cabelo bem para trás. Acho que dá um bom resultado. Então essa sobra ali. Isso é uma gordurazinha que a gente tem dentro, entre o macete e o bucinador. Essa gordura, a única finalidade que ela tem é de servir como um amortecedor. Quando a criança está amamentando, aí ela funciona entre um músculo e outro. Mas depois de passar dessa fase não tem mais função nenhuma, entendeu? Isso é uma cirurgia simples que a gente pode fazer até aqui, ambulatorialmente, no consultório. É quanto tempo mais ou menos, doutor, de cirurgia? Demora em torno de uns 10, 15 minutos, entendeu? É feito com anestesia local e na maioria das vezes não precisa nem fazer sutura. É indolor então, né? Não, indolor não é não, porque depois de dar anestesia local, tipo como se fosse uma anestesia para dentro, entendeu? Mas é simples de ser executado, na mão de quem sabe, obviamente. Tá ok? Tá certo. Então vamos fazer, vou pedir uns examezinhos aqui, que você vai fazer ele, quando tiver, no dia você já vem aqui, a gente já vai fazer a sua cirurgia, ok? Combinado. Tranquilo. Muito obrigada. Por nada.
Mas se você quiser tomar neosaldina, você toma. Viu? Antibiótico não, né? Precisa não. Já tá um pouquinho contaminada. Já tá mais murcho. Agora depois vai inchar. Vai ficar mais inchado do que o que tava. E aí, viram como é a bichectomia? É uma cirurgia rápida, é uma cirurgia simples e que, bem executada, a gente tem um resultado excelente. Você tem rapidamente um contorno facial definido, sem cicatrizes externas nenhuma. Agora tem que ser bem indicado e se você, em casa, deseja fazer essa cirurgia, procure um cirurgião plástico, que é quem domina mais essa área, e vai ver que terá também esse mesmo resultado. Hoje o nosso convidado é o Dr. Sérgio França, especialista em medicina natural, oriental, ele é pesquisador e criador do método Libertação Total. Devido ao grande sucesso que tem feito aqui no nosso canal, estamos aqui com ele de volta, que ele vai falar mais um pouco sobre esse método tão revolucionário que ele criou. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, doutor Leão? Muitas pessoas buscam tratamentos alternativos para o câncer. Na medicina natural, há um tratamento para o câncer? Com certeza, doutor. Nós tivemos falando um pouco já sobre isso, sobre a acidez do sangue, né? A questão do pH do sangue, a gente deve controlar o pH do sangue, a acidez do sangue, onde nós vamos prevenir todo tipo de doença, inclusive o câncer. E estamos com a gravação inédita de um paciente nosso que foi submetido a uma cirurgia de intestino, perdeu parte do intestino dele e nos procurou e nós estamos na 6ª sessão com esse paciente. E ele está altamente satisfeito com o resultado e pediu, eu quero gravar, eu quero falar o que eu estou sentindo. E nós demos a oportunidade de seu Amário ir na nossa clínica e a produção foi lá gravar o testemunho dele e ele afirmou que está 50% melhor de tudo. Melhorou a audição dele, melhorou os problemas do próprio câncer, mas ele também tinha um problema. Porque o nosso método, doutor, como eu já falei, é da cabeça à planta dos pés. Nós vamos querer mudar a vida do paciente em todos os sentidos. Então, para você que está nos ouvindo agora, o seu Amário está lá no Instagram, doutor Sérgio França, testemunhando que melhorou da audição, melhorou da visão, melhorou das dores de coluna, melhorou do próprio câncer, que ele já foi submetido à cirurgia, está fazendo radioterapia, quimioterapia, sem efeito colateral, segundo ele está dizendo e testemunhando no nosso Instagram. Sérgio, então, se o tratamento através da alimentação é tão importante no seu método, a pressão alta também poderia ser tratada com uma dieta alimentar que fosse rigorosa, obedecendo os princípios do seu tratamento, não é? Com certeza, você está falando uma coisa importantíssima. Nós tivemos também uma gravação na nossa clínica com o Eduardo, que é um paciente nosso que ligou para mim se queixando que sofria de hipertensão já há 6 anos e que ele não conseguia controlar. Foi para vários especialistas, tomou vários tipos de medicação, inclusive ele afirma, mudou a medicação várias vezes e não tinha controle. Porque a hipertensão não está só ligada à alimentação, está ligada ao efeito do indivíduo, como o seu sistema nervoso, o seu dia a dia, problemas familiares, estresse, problemas de trabalho e etc. É como que a pessoa tivesse, né, andando numa corda, numa corda, naquele equilíbrio. Você, depois que você falou isso, você esclareceu muita coisa. Porque na verdade é esse equilíbrio que a gente quer trazer para o paciente, que o Dr. Leão deu uma explicação fantástica. É que o hipertenso, ele não tem conhecimento sobre sal, por exemplo, né? O hipertenso, ele não tem que deixar de comer sal, ele tem que deixar de comer o sal refinado que vende lá no supermercado. Mas ele tem que fazer uso do sal rosa do Himalaia, que tem 88 minerais. Eu não consigo, doutor Leão, fazer um paciente controlar a hipertensão dele, viver sem hipertensão, se ele continuar comendo sal do supermercado. Que o que é que ele causa? A hipertensão, inchaço no coração, doenças renais, doenças hepáticas, obesidade. É retenção de líquidos, né? É retenção de líquidos. Pelo pH, que é diferente do pH do nosso corpo. Exato. Então, muito importante, doutor Leão, falar isso. Ó, pessoal, você não tem que deixar de comer sal, você tem que mudar o sal errado para usar o sal certo. Sérgio, então, dentro desse tratamento, com essas restrições todas de substâncias que são tóxicas ao organismo, a obesidade também seria um tratamento que ia se enquadrar perfeitamente bem dentro do seu método, né? Com certeza, doutor. Inclusive, os alimentos, hoje a gente chama de ultra
processados. Ou seja, as pessoas ficam abismadas quando chegam na nossa clínica e descobrem que um biscoito tem formol. Além dele ser ultraprocessado, é aquele açúcar refinado diversas vezes que eles chamam de, em vez de ser açúcar refinado, que é esse que tem no supermercado, que também não faz bem a ninguém, eles transformam esse açúcar agora num açúcar ultra processado. Então as pessoas estão aí alimentando o corpo de toxinas e aí está alimentando vermes no pâncreas, no intestino, no fígado, no rim, e esses vermes vão fazendo com que o corpo do paciente desenvolva a obesidade. Então, para a gente pegar nesse ponto aí da obesidade, a gente precisa fazer um detox metabólico no paciente, limpando o fígado, intestino, vesícula, pâncreas. Ele vai passar uma semana só fazendo detox. Depois que a gente limpou o corpo do paciente, esse paciente agora vai estar menos ansioso, menos estressado, menos nervoso. Agora a gente vai atacar o sistema do estresse dele. Ou seja, esses sucos detox tem alguma coisa a ver com o seu método? Porque o pessoal faz esse tratamento com detox para lá, para cá, é alguma coisa relacionada ao método? É importante sim, a gente porque o senhor que é um especialista em cirurgia plástica, o senhor sabe que o corpo só metaboliza gordura pelo fígado, não é verdade? Exato. Então, se a gente não limpar o teu fígado, se a gente não fizer um detox realmente com sucos mesmo, nós fazemos também esse método, para que o teu corpo seja limpo, enquanto o teu fígado não tirar toda a esteatose que está lá, que a medicação não tira, mas o suco detox tira, a gente manda o paciente fazer exame de novo, ele chega lá, o fígado dele está completamente limpo. É uma média de 1 a 2 semanas para se resolver isso. E o paciente entende e aprende quais os alimentos que vão causar a esteatose no fígado dele novamente e quais os alimentos que vai manter o fígado dele limpo. Então, quando a gente começa um processo anti-estresse, antidepressivo, anti-insônia, anti-nervosismo e por aí vai, esse paciente naturalmente começa a perder peso. E a gente entra com aquele método também, doutor Léo, de respiração. Interessante que o paciente chega na minha clínica, eu peso ele antes e peso depois da minha primeira sessão. E ele fica impressionado. Tem paciente que chega a perder 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos. A pessoa diz, mas como é que pode? Faz 2 horas, 3 horas que eu estou fazendo esse tratamento e eu perdi peso? Claro que sim. Porque o lixo que está no corpo do paciente, doutor Léo, quando eu pego o nervo dele e ele é obrigado a respirar e expirar, ele vai respirar dentro da minha clínica mais de 500 vezes ou 600 vezes. Então essa respiração ajuda ele a desintoxicar o corpo dele, ele vai no banheiro urinar algumas vezes e quando a gente pesa ele de novo no final do tratamento, ele não tem mais dor, está menos estressado, menos ansioso, menos nervoso e já começou a perder peso. Então, doutor Leão, obrigado pela oportunidade. Pessoal, vocês que querem entrar em contato com o Dr. Sérgio França, tirar as dúvidas de vocês, fala comigo pelo meu WhatsApp pessoal, é o 99222-0030. Também você pode me seguir nas minhas redes sociais, Dr. Sérgio França, Dr. Sérgio França, no Instagram, no YouTube e no Facebook. E nós temos uma cortesia especial para vocês. Vocês que assistem e que curtem o programa Medicina Estética, vocês vão seguir Dr. Sérgio França no Instagram, no YouTube e no Facebook. Lá vocês vão se inscrever, vocês vão curtir nossos vídeos, assistir nossos vídeos, comentar nossos vídeos e aí você vai participar do seguinte: nós temos 3 pilares na nossa clínica. Primeiro é a consulta, segundo são os exames, que é tudo feito em nossa clínica, que é o exame da íris e etc. E o terceiro é o tratamento, ok? Então, você só vai pagar a consulta e os exames e o tratamento, que é a parte mais alta, você não paga nada. Vai ser inteiramente grátis para você. Todos os seus problemas de saúde, querido, têm tratamento de maneira simples e de forma natural. Hoje nós vamos falar sobre os procedimentos estéticos não invasivos. É muito comum hoje a chegada no consultório de nós cirurgiões plásticos e até de outras especialidades, de pacientes cada vez mais jovens querendo procedimentos que não sejam invasivos apenas para, vamos dizer assim, empurrar com a barriga um pouquinho mais o processo cirúrgico. E dentro disso nós temos vários procedimentos, um leque enorme de
intervenções que podem serem feitas no sentido de que possa amenizar mais esse processo de envelhecimento. A gente pode começar pelo Botox, que foi uma coisa que veio para ficar. Hoje se diz que é o medicamento mais usado no mundo e é usado para que paralise a musculatura. E essa musculatura paralisada, ela deixa de funcionar no sentido de puxar a pele e fazer com que a ruga se organize e se faça. Então, o Botox ele funciona, é uma aplicação feita com segurança e a durabilidade do Botox vai entre 4 e 6 meses. Certo? Se faz realmente para essas rugas frontais, para pés de galinha, para essas carinhas de gato, que a gente chama assim, essa ruga periorbitária, levantar a musculatura de canto da boca, às vezes a musculatura perioral nos chamado código de Barra, e também nessa musculatura da região cervical, onde se usa para relaxar o platismo. E o relaxamento desse platismo faz com que a musculatura solte a pele e essa pele perca o sentido engelhado, enrugado dela. É uma coisa que é pouco durável. Outro procedimento também que pode ser feito também no sentido de fazer esse processo de envelhecimento demorar, seria o uso dos ácidos preenchedores, principalmente o ácido hialurônico. É feito preenchimento na região malária, às vezes fazendo até um ligeiro levantamento no suco nasogeniano, às vezes no próprio suco nasogeniano, tipo uma Angelina Jolie, certo? Também faz nessas rugas frontais, na área dos corrugadores. Esse preenchimento é bastante efetivado, com um resultado excelente. Agora vale a pena lembrar que todos esses procedimentos estéticos não invasivos, eles são passageiros, eles não têm a durabilidade que tem uma cirurgia. Agora vocês ficaram sabendo um pouco sobre procedimentos estéticos não invasivos, o Botox, o lipofilling, certo? E os preenchedores, o ácido hialurônico e etc. E hoje vamos conversar sobre ceratocone. Eu tenho certeza que você já ouviu falar esse nome em algum lugar, porque hoje está muito mais frequente do que a gente imagina. Vocês imaginam que nos livros, na literatura, tem uma incidência de 0,05%. Hoje ela chega até quase 5% da população, por algum motivo que a gente desconhece. O fato é que o ceratocone é uma doença que altera a curva da nossa córnea. Eu trouxe para vocês esse olhinho, que é um olhinho esquemático, né, como se fosse um olho humano, e aqui mostra exatamente essa estrutura, que é como se fosse o vidrinho do nosso relógio. Então a córnea, ela é essa área mais anterior do olho, transparente, que tem uma curvatura muito suave. Quando a pessoa tem o ceratocone, a pessoa tem todo o olho ótimo, tranquilo, sem nenhum problema. Mas a córnea, ela é mais curva, ela tem um formato de um cone. Olha só a diferença entre uma córnea com ceratocone mais pontuda e uma córnea normal. Então essa é a grande diferença. Córneas com ceratocone são mais pontudas, formam como se fossem um cone. E é por isso que é o nome cerato de córnea e cone de ceratocone, tá? Então, quando a gente tem o ceratocone, como é que a gente sabe que tem? O ceratocone, ele, por ser uma curvatura diferente da córnea, ele não consegue focalizar a imagem aqui no olho, onde ela deve ser. Ou seja, toda a imagem, ela entra num olho normal e ela vai entrar por aqui e ela vai focar aqui atrás na retina, certo? Quando ela chega lá na retina, ela recebe a imagem bem corrigida e vai fazer com que o cérebro entenda aquilo ali e a gente veja. Quando a córnea é de um ceratocone, essa imagem ela chega distorcida na retina. Isso faz com que a pessoa com ceratocone nunca consiga ver nítido, mesmo com óculos.
Aí é que está o grande pulo do gato para a gente saber se uma pessoa tem ou não ceratocone. Quando essa pessoa diz que mesmo com os óculos novos, tá, gente? Não tô falando daqueles óculos que a pessoa fica anos com o mesmo óculos sem trocar, não. Mas trocou o óculos, fez o exame bonitinho e mesmo com óculos não consegue ver nítido, é muito provável que aquela pessoa tenha ceratocone. Claro que existem várias outras causas de borramento de visão, mas considerando especificamente o grupo de pessoas de 13 a 21 anos, 20 anos, então os jovens, porque é nessa idade que o ceratocone aparece. Então, se você tem alguém na família que diz, poxa, mesmo com os óculos eu não consigo enxergar bem, avalie. Peça para ele avaliar junto com o médico dele, porque só um médico, só um oftalmologista dentro do consultório vai ter condição de dizer que aquela pessoa tem ceratocone. Então, e aí? Detectei que eu tenho ceratocone. O que eu vou fazer? Gente, tem tantos tratamentos hoje em dia, tanta coisa que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que tem ceratocone. A gente sempre deve começar com o mais simples, certo? Então, tem cirurgia? Tem, mas não é o que a gente vai escolher de primeira vez. Primeiro, a gente vai tentar, óculos resolve? Beleza, pode resolver. Maioria dos casos não resolve. Então, a gente precisa lançar mão de lentes de contato, que são lentes especiais. São lentes que têm uma capacidade, uma propriedade de tratar essa aberração aqui, essa alteração de curvatura. Então, essas lentes não podem ser as molinhas, aquelas que se adaptam na curva do olho. Elas precisam ser lentes de contato específicas para quem tem ceratocone. E aí a coisa boa é que a gente tem hoje vários tipos de lentes de contato próprias para o ceratocone. Outro tratamento, quando a lente de contato não adianta, é o anel intraestromal. Nós colocamos o anel, que aí o anel é colocado aqui dentro da córnea, com o único objetivo de modelamento. Então é importante dizer isso porque algumas pessoas acham que a pessoa vai ver através do anel. O anel não tem grau, não é para ver. O anel é apenas para o que está muito curvo. A presença do anel puxa a córnea e ela deixa de ser assim para ser mais suave, para ser mais próxima a uma córnea normal. Então o anel ele tem essa função de modelar, certo? E quando a gente não consegue com nenhum desses recursos, é que a gente precisa lançar a mão do transplante de córnea, que hoje também tem uma série de tecnologia que ajuda que esse transplante seja realizado de uma forma menos traumática possível para o olho, com uma recuperação visual melhor e com menos riscos à saúde. Então, essa é a sequência, certo, gente? Que fica claro. A gente tenta óculos, lentes de contato e daí eu posso lhe dizer que talvez 80% ou mais dos meus pacientes com ceratocone, eles vão ficar aqui nessa lente de contato, porque a gente tem conseguido com muito sucesso a adaptação nesses pacientes. Em alguns casos a gente vai ter que lançar a mão do anel e em poucos casos a gente vai lançar a mão do transplante. É isso aí. Hoje a gente vai falar de rinomodelação. Mas o que é rinomodelação? Rinomodelação é apenas um dos procedimentos pertencentes à harmonização orofacial. Na rinomodelação, nós vamos
mexer no nariz para deixar ele mais harmônico. Mas para isso é preciso que a gente faça uma avaliação e uma anamnese detalhada do paciente, porque nem todo mundo que quer fazer a rinomodelação pode fazer a rinomodelação. Tá? Então, o que seria isso? Na rinomodelação, a gente faz um preenchimento de regiões do nariz de forma que vai deixar ele mais harmônico. As principais queixas são quando se tem o nariz muito caidinho, quando se está ficando mais velho, com a avançada idade, os nossos ossos eles começam a se remodelar. E nessa remodelação, o nariz ele fica com a pontinha caída. Então, pode observar que geralmente as pessoas mais velhas têm a pontinha do nariz caída. Então, a gente pode usar mão do preenchimento da região daqui de baixo do nariz para dar uma levantadinha e dar uma empinadinha no nariz. Uma outra queixa que também aqui se tem é aquelas pessoas que têm aquele calombinho em cima do nariz, que a gente chama de giba, né? Que tem a giba alta, ou que pessoas que chamam também de nariz de papagaio. Então, também nesses casos, a gente pode usar mão de materiais de preenchimento para preencher essas regiões de forma de compensação para que se tenha um nariz mais reto, mais afilado e mais bonito. Além dos preenchimentos que a gente pode fazer, a gente também pode trabalhar no nariz reduzindo as abas do nariz, sabe? Essas abinhas aqui mais largas, a gente consegue também estreitar essa aba para deixar o nariz mais afilado. Além de usar os fios também de sustentação para fazer esse levantamento. Mas que material que a gente vai usar para fazer a rinomodelação? Então, a rinomodelação, de forma geral, existem outros materiais também de preenchimento, mas a previsibilidade melhor é com o ácido hialurônico e fio, ou somente o ácido hialurônico, ou somente o fio também. Então, cada caso é um caso e precisa ser avaliado. Então, no preenchimento, a gente vai usar o ácido hialurônico, que é um material que é reversível, ele é reabsorvido pelo próprio organismo. É um material com baixo índice de alergias, já que no próprio corpo da gente, a gente tem ácido hialurônico por todo canto. Quer ver um exemplo? A gente tem ácido hialurônico nos ligamentos, quando vamos fazer o movimento do braço, por exemplo, nos ligamentos, dentro da cápsula, há líquido também formado de ácido hialurônico. Então, por isso, a alergenidade dele é muito baixa. Então, o ácido hialurônico ele é o material mais usado para preenchimentos, assim também como na rinomodelação. E além da gente ter dele a previsibilidade, a gente ainda tem a reversibilidade. Caso o paciente não goste do nariz, como ficou o nariz, a gente pode facilmente, com um antígeno contrário a ele, desfazer aquele procedimento que foi feito. Então, por isso, o ácido hialurônico é o material de escolha para rinomodelação. Então, ficou alguma dúvida ainda? Quer saber mais da gente? Então, marca uma consulta, deixa um direct ou manda um WhatsApp para a gente. E esse foi o momento Harmonização Orofacial. Então, eu espero vocês aqui na próxima semana na TV Nova Nordeste para falar do próximo assunto. Até lá!